5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Ataíde. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal, como vocês estão? Por aqui estamos bem e eu e Prof. Bá estamos trazendo mais um conteúdo aqui para vocês, né, Bá? Exatamente. E antes de eu falar o nosso tema de hoje, eu gostaria de pedir a vocês encarecidamente, se vocês têm YouTube Premium, quiserem ir lá no nosso canal, for mais fácil para vocês, para nos ouvir por lá, nós gostaríamos de dizer que sim, temos um canal, é o @5678 podcast. Vão lá, segue a gente. Opa, não é seguir, é inscrever. Calma, que eu ainda tô me acostumando a ser youtuber. Veja bem. Inscrevam-se lá no nosso canal, porque logo mais a gente vai trazer conteúdos para vocês também dentro da plataforma, tá bom? E não deixe de nos seguir no Instagram, o @567e8 podcast. E para quem tá sempre aqui com a gente no Spotify, ou para quem tá chegando agora, prazer, nós somos Prof. Tati e Prof. Bárbara, nós somos do 5678 podcast. E se você puder nos classificar, deixa a estrelinha aí para nós, porque isso ajuda muito o nosso trabalho pra gente trazer cada vez mais conteúdos legais pra vocês aqui do universo da dança, beleza? É isso aí, gente. Aí vocês ganham o coração das profs. Exatamente. As 5 estrelinhas. Isso não é uma chantagem, tá, gente? É um incentivo diferente. Exatamente. Gente, e o tema de hoje é ópera, a arte que une música, teatro e, em alguns casos, a dança também. Então, gente, vocês sabem que aqui no podcast, ou se você ainda não sabe porque é novo por aqui ou nova, já vai ficar sabendo. Nós gostamos muito de investigar e de descobrir formas de arte ou qualquer produto que tenha sido desenvolvido por esta humanidade que se relacione de alguma forma com o balé e com a dança. Então, nós estávamos pensando, nós ainda não falamos sobre a ópera, né, aqui no nosso podcast, né? Porque tem várias óperas, apesar de ser uma arte essencialmente do canto. Sim. E tem muito de teatro, né, Bá? E algumas vezes também tem dança. Então, bora falar um pouquinho mais sobre esse tema, né, gente? Porque a ópera é uma das expressões artísticas mais grandiosas da cultura ocidental, reunindo em um mesmo espetáculo a música, o canto, a interpretação teatral e, em muitas obras, também a dança. E ela é originária da Itália no final do século XVI. E a ópera nasceu do desejo de artistas renascentistas de reviver a tragédia grega, na qual o texto era cantado em vez de apenas falado, né, gente? Porque a gente sabe que lá, quem gosta de história, né, estudou um pouquinho lá na Idade Média, as artes foram um pouco obscurecidas, né, gente? Era o poder só da igreja, e a igreja condenava, né, um pouco muito, vamos dizer assim, as artes que falavam do homem, né? Do homem, eu digo ser humano. E aí, então, no renascentismo tem essa volta, o iluminismo. Então, querem falar sobre os homens e não falar sobre Deus e sobre a religião, né? E o primeiro exemplo considerado, então, uma ópera moderna é Daphne, do ano de 1598, composta por Jacopo Peri. A partir daí, o gênero, então, se expandiu rapidamente por toda a Europa, especialmente na França, Alemanha e Inglaterra, tornando-se uma forma de arte popular entre as cortes e elites. Exatamente. Mas então, de fato, o que seria a ópera em si? E qual seria a diferença entre a ópera, a orquestra e o musical? Porque isso era uma dúvida que eu tinha, que eu estava até falando com a Prof. Tati outro dia, porque eu confundia muito a ópera com a orquestra,
né? O musical até que não, mas a ópera e a orquestra nunca tinha sido 100% claro pra mim. Então, nada mais a ópera é um espetáculo dramático completamente cantado, acompanhado por uma orquestra com cenários e figurinos elaborados. Diferente de um simples concerto musical, na ópera, os personagens interpretam suas falas cantando, e a música é essencial para o desenrolar da história. E a diferença entre eles é que a ópera é uma história contada inteiramente por meio do canto lírico e da música orquestral. O foco está na técnica vocal clássica, com áreas, recitativos e coros. Raramente há microfones nas óperas. A voz ela é projetada naturalmente. E em muitas óperas, cenas de dança e balé são incorporadas como parte da narrativa, mas não é algo que vai ser obrigatório toda ópera ter dança. Já a orquestra é apenas o conjunto de músicos que tocam instrumentos de corda, sopro, metais e percussão. A orquestra pode tocar sozinha em concertos ou acompanhar um espetáculo como uma ópera ou um balé. Ou seja, a orquestra faz parte da ópera, mas também pode existir separadamente. E aqui ficou aquela dúvida que eu tinha, porque por isso que eu sempre confundia a orquestra com a ópera, porque no Quebra-Nozes tem a música ali da dança do inverno, que eu sempre esqueço o nome, que é aquela que tem um pessoal cantando, é como se fosse um coro, tá? E geralmente esse coro fica próximo dali onde tá a orquestra. E eu sempre achava que É a parte dos flocos de neve que tu tá te Isso, referindo? os flocos de neve, tava me fugindo o nome. Da parte dos flocos de neve. E eu achava que aquilo... que legal, que a ópera, porque a gente às vezes acha que tudo é a mesma coisa, mas não é, gente. Ali é uma orquestra e a orquestra pode sim ter um coro, mas não necessariamente uma orquestra necessita de um coro, é porque naquela música em específico tem o pessoal atrás, né, cantando aquela parte dos flocos de neve que eu acho muito bonitinho. E por fim, o musical da Broadway é semelhante à ópera porque também mistura canto, teatro e dança, mas a técnica vocal é diferente. Ela é bem mais popular, ela é próximo da fala e normalmente é usado microfone. E além disso, nos musicais há muito mais diálogos falados e a música serve para destacar emoções específicas, mas não necessariamente carrega toda a narrativa como na ópera. Exemplos famosos incluem O Fantasma da Ópera, Hamilton e O Rei Leão. E aqui fica uma curiosidade minha, eu já assisti Os Miseráveis e realmente tinha partes que o pessoal falava, tinha partes cantadas e é muito bonito. Os Miseráveis não é indicado para menores de 14 anos, se eu não me equivoco. Mas é bem bonito e tinha os microfones. Mas eu achei interessante, Prof. Tati, que diferente da Broadway, que tem aquele microfonezinho bem próximo aqui da boca, esse que eu assisti, os microfones eram meio no teto, assim, sabe? Sei. Pois é que eu acho que tem várias técnicas de captação de áudio Assim. e execução. Né? Tinha microfone, assim, próximo do onde fica o palco, nas laterais e no teto, mas ninguém tava de microfone em si. Eu não sei se... Também tem todo um estudo, né, de como que é o teatro, se a voz vai projetar, qual microfone que precisa. Gente, é todo um estudo. Sim, é todo um estudo de acústica, não é? É que eu acho que por muito tempo era feito dessa forma que tu assistiu, entendeu? Sim. O microfoninho esse... que a gente fala popularmente o microfonezinho da Madonna. Ah, sim. Né, que eu acho que ela foi uma das primeiras a usar e a popularizar. Ele é bem fininho. Isso. Eu acho que talvez seja mais recente, mas posso estar falando bobagem, realmente eu não sei. Eu só sei, gente, que fiquei pensando aqui enquanto a Bá falava. O gênero musical, né, que é um gênero tanto de palco, de teatro, como um gênero de... cinematográfico, vamos dizer assim, Sim. É uma coisa que causa, assim, paixões extremas. Ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam, né? É verdade. Aqui em casa, meu marido e a minha filha, quando eu falo, vamos assistir determinado filme, tá, ok. Se por um acaso for musical e eles não souberem, porque geralmente eu não vou avisar, só pra ver a reação deles, eles já, não
não quero isso, ai, mas que chatice. E realmente, é que eu acho que, porque o musical é um gênero muito realizado e muito apreciado nos Estados Unidos. Sim. Então, inclusive, algumas escolas, né, o high school, no turno inverso, os alunos estudam para musicais, né, estudam canto, estudam dança, estudam teatro. E aqui a gente não tem esse costume, então realmente causa um estranhamento. A pessoa tá lá lavando uma louça, aí chega o marido e aí a esposa pergunta como foi seu dia? E o marido, então hoje eu tive um trabalho muito... Sempre é umas coisas assim que realmente causam estranhamento, né, gente? Sim, mas eu ainda sou uma pessoa curiosa, assim, eu curto. Aqui em casa, o Thales, meu marido, ele odeia também. Odeia com todas as forças. Se começar a cantar, ou ele dorme, ou ele sai. E eu não, eu amo. Gente, eu amo. Me convide pra assistir musicais. Eu amo de paixão. O Wicked, que foi o último que eu assisti, meu Deus, eu chorei, eu ri, eu chorei de novo. Eu chorei muito. Eu estou curiosa pra assistir o Wicked, mas eu não... Algumas pessoas que me falaram não gostaram, acharam muito longo. Sim. Mas são pessoas que não gostam de musical, tem isso também, né? Tem essa diferenciação. Mas, gente, agora vamos falar então da dança dentro da ópera, tá, gente? A introdução da dança no contexto da ópera foi particularmente forte na França, sempre a França, né, gente? É o berço. Todas as frescuragens, o berço é na França, né, gente? Durante o século XVII, quando o gênero da tragédie lyrique se desenvolveu. Obras de compositores como Jean-Baptiste Lully obrigatoriamente integravam longas sequências de dança, refletindo o gosto francês pelo ballet, muito popular na corte de Luís Querido XIV. Né? É verdade. É famoso o Rei Sol, adoro, gente. Essa tradição se consolidou a tal ponto que nos séculos 18 e 19, toda ópera que estreava na Ópera de Paris precisava conter um ballet independente, geralmente inserido no segundo ato, ou seja, o povo ia para assistir a ópera, ia ao teatro para ouvir, né? Sim. Pausa dramática, antes que eu me esqueça aqui de falar, gente... Cantar ópera. Eu tinha uma colega na faculdade, no curso de artes cênicas, que estudava canto lírico. Magali, se você estiver nos ouvindo, estou falando da sua pessoa. Ela tem uma voz maravilhosa e eu me lembro que na época, logo no início dos anos 2000, estava super em voga no reino do heavy metal ter um vocal lírico para uma banda de heavy metal. E aí, inclusive, essa minha colega, ela tinha uma banda, gente. Que legal! Que eu até fui em show da banda. E eu achava muito curioso, porque eu sempre fui uma pessoa assim que eu gosto dessa mistura, dessa releitura. Eu acho que fica uma coisa muito bacana. E a voz, gente, pra canto lírico, pra ópera, não é qualquer pessoa, não, tá? Eu me lembro que no nosso curso... Nós tínhamos vários colegas que se saíam muito bem nas aulas de expressão vocal, que tinha canto, mas só quem tem um determinado tom de voz é que alcança aquelas notas necessárias para a ópera. Então, assim, ópera é uma coisa muito específica para quem faz e muito específica para quem assiste também, né, gente? Então, como eu estava falando, né, gente? Por exemplo, vamos falar de onde temos a dança. Em Aida, do ano de 1871, de Giuseppe Verdi, ao famoso ballet triunfal no segundo ato, celebrando a vitória egípcia. Em Fausto, do ano de 1859, de Charles Gounod, o ballet aparece no grandioso episódio da Noite de Valpurgis, com danças sobrenaturais representando um mundo demoníaco. Olha aí como às vezes a gente... Nossa, mas esse ballet, ele é tão dançado, de que repertório ele pertence? Não pertence a um ballet de repertório, pertence a uma ópera. Em Tannhauser, do ano de 1845, de Richard Wagner, o ballet surge no início no mundo sensual da deusa Vênus, Venusberg. Em Sansão e Dalila, do ano de 1877, de Camille Saint-Saëns,
que é outra pessoa já falamos muito nesse podcast, a dança das sacerdotisas é um momento visual marcante no templo do deus Dagon. E mesmo em óperas como Carmen, de 1875, que é de Georges Bizet, que não possui um balé formal, a presença de danças populares espanholas e ritmos ciganos é central para criar a atmosfera vibrante da história. Realmente a gente já viu várias, acredito que vocês também já tenham visto algumas danças espanholas, então, nessa ópera. E esses momentos de dança na ópera muitas vezes servem, então, para ampliar a narrativa, para marcar festividades, criar climas de sedução ou simplesmente impressionar um público com a beleza e o esplendor da cena. Que massa. Não, e para deixar claro, tá, gente, tem diferença, não na história em si, mas tem diferença entre a ópera Carmen e o balé Carmen, tá? Porque, como a Tati falou, na ópera não possui um balé formal, mas existe o balé Carmen, tá? Que inclusive tem a dança que tem um monte de toureiro. Eu acho Carmen, assim, o suprassumo do drama espanhol. Eu acho lindo, eu acho dramático. É aquela dança dos toureiros, o jeito que ela dança em paralelo, ela dança em andeor, depois ela volta pro paralelo e é uma coisa sensual. Eu acho Carmen lindíssimo. E aqui a gente percebe, depois desses balés integrados na ópera, a gente percebe a evolução dela, porque durante o século XVIII surgiram novos estilos, né? A ópera séria, focada em temas nobres e trágicos, e a ópera bufa, que é a cômica e popular com enredos mais leves. Mozart foi um mestre em misturar essas duas vertentes, como em As Bodas de Fígaro e Dom Giovanni. No século XIX, a ópera atingiu um novo nível de grandiosidade com compositores como Verdi e Wagner, que foi os que a Tati mencionou, explorando temas épicos, políticos e mitológicos. Wagner, inclusive, criou o conceito de obra de arte total, Gesamtkunstwerk. Gente, é um nome alemão aqui que eu não sei falar. Mas, onde música, teatro, poesia e artes visuais se fundem em um único espetáculo. Já no século XX, compositores como Puccini ou Puccini trouxeram a ópera para dramas mais íntimos com forte apelo emocional, como em La Bohème, Tosca e Madama Butterfly. Aqui, a dança já não aparece tanto como antes, mas a força emocional da música continua central. Esse La Bohème, eu já vi alguns trechos dele, eu acho lindo. E realmente ele é muito mais dramático do que os outros, alguns que eu já pude ver. Sim. E, gente, qual é a importância da dança na tradição operística, então? A dança dentro da ópera nunca foi apenas decoração. Ela é uma ferramenta narrativa poderosa usada para expressar o ambiente cultural, intensificar clímax emocionais, construir atmosferas de magia, celebração ou ritual. E em óperas como Aida, Fausto, Tannhäuser e Sansão e Dalila, a dança ocupa papéis essenciais, ligando o mundo visual e o mundo sonoro de maneira inseparável. Então, gente, é isso. A dança tá ali para sublinhar algumas cenas, algumas sensações, né? É isso aí, tem que tirar partido disso mesmo. É a dança saindo do seu foco principal, né? Para ser, digamos, o corpo de baile da ópera, porque realmente eu acredito que a ópera, quando ela é só cantada, para quem não é acostumado a assistir ópera, deve ser um pouco mais cansativo do que quando tem esse efeito da dança, né, Tati, de movimentos, e eu acho que bem nisso que a Tati falou, de sublinhar mesmo a ópera, né? Então, aquela conclusãozinha rápida pra gente poder fechar aqui o nosso tema de hoje. A ópera, então, ela é a união de várias artes, né? Como a gente falou, a música, voz, teatro, dança e imagem em um único espetáculo. Diferente da orquestra, que é apenas a execução musical
ou dos musicais da Broadway que misturam fala e canto popular com amplificação eletrônica, a ópera é uma celebração da performance pura e natural, onde a emoção é transmitida diretamente através da música e do corpo. A dança, integrada em momentos-chave de muitas óperas, completa essa obra de arte total, transformando a cada apresentação em uma experiência mágica que atravessa os séculos. Imagina, que legal. Eu adoro trazer esses temas para vocês, porque a gente não só tá aqui conversando com vocês, mas estamos aprendendo também, porque tinha muita coisa de ópera que eu não sabia. Você sabia de alguns, Prof. Tati? Olha, gente, assim, eu nunca tive a oportunidade de assistir uma ópera, tá? Completa, vamos dizer assim. Mas eu gosto de assistir trechos, porque eu me interesso bastante por música. Tem um canal, eu acho que é o Arte 1, agora não lembro, mas tem um canal que tem uma programação bem variada, assim, de ópera e espetáculos de dança e de teatro. E eu gosto de assistir, mas eu confesso que eu gosto de assistir trechos, tá? E acho que tem muito uma coisa, assim, de hábito, né? De treinamento de percepção. Então, assim, eu acredito que a ópera, o que acontece? Ela é uma arte que, apesar dela ser bastante visual, como nós falamos ali no início, Sim. Tem cenários maravilhosos, figurinos maravilhosos, ela tem um tempo lento. Quando não tem a dança, é pouco gestual, pouco movimento entre os solistas, entre o coro, né? O coro quase sempre tá parado junto para fazer aquela função, então, vocal. Então, assim, para nós que vivemos numa sociedade rapidíssima, é complicado a apreciação da ópera, né? E quando tem o movimento da dança, aí já adiciona a loucuragem na qual nós já estamos acostumados, né, gente? É verdade. Que é movimento, correu um, girou, e vem um grupo e saiu. Então, assim, adiciona um sabor maior. Então, realmente, a ópera, ela é algo para poucos e bons apreciadores que já têm esses olhos acostumados. Não é à toa que muitas pessoas que têm mais idade apreciam a ópera. Até porque condiz com, vamos dizer assim, um estilo de vida quase, né? É difícil, porque muito daquilo que a gente consome, muito daquilo que a gente aprecia, diz sobre o nosso estilo de vida, a forma com que a gente vê o mundo. Então, a ópera realmente, ela reflete um tempo passado que, às vezes, eu que nunca vivi assim, até me dá um certo saudosismo, porque às vezes eu queria ser mais calminha, mais contemplativa, né, Prof. Bárbara? Não dá tempo. Mas não dá tempo. É muita coisa. Eu também. Se eu pudesse, eu assistiria. Verdade. Mais ópera, iria mais ao teatro. Eu até, quando dá, eu vou, assisto balés, mas eu sou mais da área, acho que do musical, do que da ópera. Mas adoraria assistir uma ao vivo, eu só assisti live, igual você, Prof. Tati, trechos no YouTube, vídeos, né, na rede social, e seria. Mas adoraria, Fica aí o convite, nosso convite. Vamos todos apreciar mais a ópera. O que vocês acham? O que vocês acharam do tema de hoje? Comenta aqui pra gente. É isso aí. Não, só falta ter, né, gente? Porque, assim, é difícil. É um espetáculo muito caro, né? Porque trazer toda a orquestra, todo o coro. Mas é um espetáculo que realmente, para fazê-lo, é caro, gente. Mas tomara que a gente consiga assistir. Se não for aqui, que seja em algum lugar que a gente viaje também, né? Vamos dar aqui asas à nossa imaginação. Isso aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Esse foi o nosso 5678 podcast. Deixa aqui nos comentários do Spotify sugestões se vocês gostaram, se vocês já foram à ópera, quais óperas vocês já assistiram e se não, se vocês têm alguma vontade, né, de assistir, beleza? E não deixa de seguir a gente lá nos nossos no nosso canal, no nosso Instagram, nos nossos perfis, beleza? Então é isso. Um beijo. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.